paz do Senhor, eu sou Júnior em Cristo. Eu sou o pastor Enos. E esse é o nosso programa Entre Irmãos. Glória a Deus. Como vocês estão? Está tudo bem com vocês? Glória a Jesus. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, né, pastor? Com certeza. Está decretado, determinado, profetizado a sua vitória no nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Antes de entrarmos no assunto do vídeo, né? Eu quero te pedir de antemão que se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comente, curte e compartilhe. Com certeza. Para nos ajudar bastante. E vai no nosso Instagram também. O canal aqui Entre Irmãos está com o Instagram Entre Irmãos Canal. Você vai lá no Instagram e procura Entre Irmãos Canal. Você vai ver nossa página lá, nosso perfil lá. E lá você vai ver algumas fotos bastidores, as lives que nós estamos fazendo. Live semanal, na casa em quinzenal, né? Quinta-feira, né? Quinzenal. A partir do momento que você se inscrever lá, né? Aí seguir, né? Ou se inscrever, aí você já fica ciente. Em qualquer momento pode chegar uma notificação lá, tá? Anunciando o dia da live, né? Essa live, como funciona essa live? Essa live é uma conversa entre irmãos, né? Entre irmãos. Vocês estão convidados. Vocês fazem parte dessa live. Faz parte dessa live. É um assunto diversos, livre, né? Você bota lá seu tema e aí o pastor vai estar trazendo um esclarecimento das suas perguntas. Critica, faz o que quiser. É democrático. Faz democracia. O assunto desse vídeo é um pouquinho interessante. É interessante e também atual, né? Atual. E é motivo também de crítica, de preconceito, né? Será política no meio cristão. Como o senhor como pastor, como o senhor encara esse tema? Como o senhor encara esse meio? Política no meio da igreja, isso é bom, é benéfico, faz bem ou faz mal, né? Como o senhor encara isso? O que o senhor acha da política no meio da igreja? Ou os crentes, ou os evangélicos, né? Os cristãos envolvidos em política? Então, Deus abençoe a todos, né? Que estão conosco. É interessante porque esse assunto ele é bem polêmico realmente, né? E atual. Nunca foi tão atual assim, né? Com relação à política e religião, né? É um tema também de cunho teológico. Alguns dizem, né? Que religião e política não se combinam, né? Mas não é bem assim, tá? Não é bem assim. Tá? Existe sim, tem política na Bíblia também, né? Deus ele faz menção de governadores, de prefeitos, né? De ministros da época interbíblico, né? A questão trazendo para hoje a forma que está sendo abordado o assunto, o tema. É polêmico porque alguns pastores, alguns líderes não estão sabendo lidar com a situação. Isso não quer dizer que a igreja não tenha política, não deve estar envolvendo em política. Não é bem assim. A questão é que quando o líder ele pega a política e coloca dentro da denominação, né, e começa a fazer politicagem dentro da congregação, uma forma de vender a ovelha de Cristo, isso é errado. Ele usa do púlpito ali, da autoridade dele, para poder induzir as pessoas, né, a seguir ou a votar no partido dele, ou no político dele, ou se ele for candidato a político a ele, né? Ele acaba eleitoral, né, político dentro da igreja, não é para isso, isso não deve acontecer, né? A política é muito importante, eu vou repetir, é muito importante, né? Tem pessoas, pastores que dizem por aí que não concordam com o pastor sendo deputado, sendo vereadores, envolvido na política. Eu tenho uma visão totalmente diferente, né? Eu acho que deve ter sim, porque ajuda muito a nossa classe. Deve ter sim pastores lá exercendo a função hierárquica, como ministro, como um vereador, como um senador. Alguém que possa lá defender a nossa classe, né? Criar leis e impedir que leis também sejam criadas, né? Todos nós sabemos que algumas leis não foram aprovadas pelo Senado e da Câmara,
por conta de líderes religiosos que estavam lá, de pastores que estavam envolvidos lá. O que eu não concordo é que o pastor continue sendo pastor da denominação. Porque fica um pouco difícil isso, complicado, né? Ele continua sendo membro da igreja, lógico, continua sendo pastor da igreja, mas não um dirigente da igreja. Porque, querendo ou não, distancia um pouco, tira um pouco o foco. Mas eu não vejo, ao meu ver, nenhum problema um pastor, um pregador, um ministro estar envolvido na política. Até porque é importante isso. É muito importante. É porque também tem a questão, a mistura, né, de política e politicagem, né? A pessoa tem que saber definir, né? Separar a política da politicagem. Política tem que haver. O que muitos líderes fazem é isso. Faz uma politicagem da igreja na intenção de obter sucesso, fins, ganhar, adquirir alguma coisa com isso. E aí, por exemplo, tem denominação que exige que os membros, né, votem em fulano de tal, porque senão estará pecando. Tem líder que tem cara de pau de dizer que o crente está pecando se não votar no líder, no político tal, no fulano de tal, que é da igreja, porque vai... Não, isso aí está errado. Acho que deve haver algo individual. Se eu, por exemplo, se eu sou simpatizante de alguém que está envolvido na política, eu devo conversar com cada pessoa individualmente, expor a minha, né, a minha opinião, mas não dentro da liturgia do culto. Eu não acho legal isso. E esse assunto é um assunto interessante, que nós estamos se aproximando do período, né? Mas quero deixar, o canal Entre Irmãos aqui quer deixar bem claro. Já. O canal Entre Irmãos quer deixar bem claro aqui que nós não estamos levantando bandeira política de ninguém. Estamos tratando apenas um assunto relacionado ao mundo que nós vivemos. Ao momento. Além de nós sermos cristãos, nós somos cidadãos também, né? Então devemos estar inteirados. Você como cristão, como pessoa, além de ser um cristão frequentante, né, da igreja, agora, você é um cidadão também. Você tem que estar... Hoje é muito fácil a gente estar inteirado do que acontece. Antigamente era muito difícil para os irmãos de antigamente, né? Hoje a mídia está divulgando, tem uns canais de comunicação, tem o YouTube para informar. Esse papel que nós estamos fazendo aqui hoje, mas antigamente não tinha. Para informar as pessoas. Mas eu acho que uma coisa que deve ser abordada, né, que o que não fica legal é cristão levantar bandeira, tipo bandeira de esquerda, como é chamado, né? É apoiar partido tal. Isso é muito interessante. Então, um partido que é contra a Bíblia, partidos que são contra a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, né, cuja intenção já é de cercear a nossa liberdade, partidos que são contra a humanidade, que é a favor do aborto de crianças. Você que é cristão, eu queria chegar nesse ponto até. A gente está falando sobre a questão que hoje é muito mais fácil a gente se inteirar das coisas. Hoje é muito mais fácil você conhecer a história da humanidade, do mundo. Você chegar aí e pesquisar, conhecer um pouco sobre o que é comunismo, né? Sobre o que é esse partido de esquerda, socialismo, essas coisas. Você vai ver o quão nossos irmãos do passado, cristãos, sofreram na mão desse tipo de pessoas. Comunistas, o comunismo, trajados de ovelhinha, mas são lobos. Vocês vão ver, então é muito triste nós vamos vermos hoje, até em igrejas mesmo, dominações, né? Levantar a bandeira e apoiar esse tipo de partido. De esquerda, né? Que é a favor de aborto. Sendo que é contra tudo aquilo, é a favor de tudo aquilo que Deus é contra. Contra a Escritura Sagrada. Hoje o que está em evidência é a questão da mudança de gênero, né? Isso é uma aberração, a Bíblia condena isso. Nós não devemos ser a favor disso. Então fico muito triste quando vejo alguns irmãos, né, sendo a favor desses partidos aí, que conhecido como de esquerda, né, que a intenção única é que apoia o marxismo, né? O que é o marxismo? Você faz uma pesquisa rapidinha sobre o marxismo, tem o marxismo cultural, o marxismo religioso, o marxismo familiar, cuja intenção é de destruir literalmente a humanidade no seu original. Por exemplo, tem uma parte que esse endemoniado Karl Marx, né, escreveu, né, que diz que deve-se destruir a família a partir do seu gênero. Poxa, quer dizer, então já começando por aí. É só você fazer uma pesquisa rápida aí no YouTube, tem vários pastores
esclarecedores, esclarecendo. Tem um pastor chamado, se não me foge, Agnaldo. Ele tem um canal muito interessante, e eu não vou fazer uma propaganda para ele aqui de graça, tá? No nosso canal, se nosso irmão nos permitir, porque é muito importante você visitar esses homens de Deus que procuram nos esclarecer, que é o canal dele, se não me engano, é Missão Atena, né? Ele esclarece muito bem essa questão do marxismo, né? Inclusive tem vários estudos dele, tem livros escritos sobre isso, tá? Nos ensinando a lidar com a Missão Atena, tá? Que é o pastor Agnaldo. Tá? Então vai lá no YouTube, Missão Atenas, tá? Vale a pena divulgar, compartilhar o canal. Ele fala muito sobre marxismo, tá? Marxismo cultural, o momento antimarxismo, nazismo e comunismo hoje. Então tem vários temas interessantes, você vai lá. Tem muita gente, principalmente os mais... Só para cortando, para quem não sabe, Hitler começou a assumir uma posição nazista lendo esse livro, né? Para quem não sabe, né? Lendo esse livro. Também se inspirou em Lutero em algumas áreas, depois a gente conversa sobre isso. Mas os maiores ditadores da história, tá? Alguns deles foram fortalecidos, tiveram a ideia a partir dessa ideia do marxismo, de Karl Marx. Né? Hitler, agora o nosso ex-presidente da República, que foi o Lula, são adeptos, a Venezuela, Cuba, são adeptos do marxismo. Então... Nós temos que estar cientes nisso. Nós temos que ser princípio. Qual é o seu princípio? Se você é cristão, seu princípio é cristão. Então nós temos que focar no nosso princípio como cristão. O que é que o que Cristo, que a Bíblia nos orienta quais são as decisões que ela nos ajuda a tomar, né? Olha o que acontece quando as pessoas fogem do anormal, que é normal para muitos, diria esse conceito. Por exemplo, nós nunca tivemos na história um presidente que assumia, né, publicamente que era cristão. Exato. Hoje nós temos, e por conta disso, essa perseguição. Por conta disso. Não é porque é fulano tal, fulano. É porque confesso que serve a Deus, que adora a Deus, que acredita em Deus, é a favor da família, é contra a corrupção. Esse assunto deve ser sim falado dentro da igreja, para alertar os irmãos. E temos crente, infelizmente, hoje, que é totalmente contrário ao homem que tem um princípio. Não estou defendendo ele e aqui longe de mim. Eu já falei do início, então estamos levantando bandeira. A ideia. Falando nossos princípios como cristãos. Eu estudei sobre o assunto e sei o que estou dizendo. É só você ir lá pesquisar acerca do que está acontecendo. Nós temos a liberdade para isso. Eu não tenho um viés ideológico com relação a partir do A a partir do B. Eu não tenho. Para mim não. Para mim é bobeira isso. E não é um canal aqui de viés ideológico. Não, é tanto que eu não falo não estou falando o nome de ninguém aqui, mas temos um presidente que sim confessa a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E por que disso essa perseguição toda? Interessante, né? Enquanto os outros estavam roubando, destruindo, ninguém falava nada, né? 1000 dias já passou de 1000 dias sem corrupção. Mas por quê? Mas não é isso, é porque é a pessoa que confessa a Cristo. Tem temor a Deus e confessa isso. Então deve ser debatido esse assunto de política, né, na igreja, sim. Isso também, entre os cristãos, sim. Esse assunto também cabe no nosso meio cristão como um avivamento, né? É um avivamento. Nós temos que estar atento a tudo que está ao nosso redor. Política também faz parte do nosso redor. Lógico que faz. Então, política faz parte da Bíblia, pai. Então nós temos tem política na Bíblia. Isso não é politicagem. Também tem politicagem, porque quando Constantino ele assumiu a posição de ser cristão, todo mundo sabe que Constantino era o imperador. Ele trouxe a politicagem para a igreja e não deu certo. Nasceu o que nós conhecemos como catolicismo, que é essa coisa aí que, né, destruiu a humanidade, numa visão, num viés, sim, comunista, porque a partir daí veio as perseguições, né, de cristão, de gênero, de cor, né, de raça, de etnias, separação, veio daí.
as guerras conhecidas como guerras santas, né, para que houvesse só um nível de pessoa. Foi daí. E quando vemos falar em guerra santa, o pessoal muito pensa que é questão religiosa, né? Está envolvido também, mas é mais por questão territorial, né? Por domínio. E ideológica. Ideológica aí, eles estão pensando ali mais a questão é o financeiro. Não, o financeiro. a questão É quem tem mais poder. lógico, né? Um viés diabólico, sim, que o anticristo está aí. O espírito anticristo se aproveita disso. É quem está induzindo essas pessoas, mas quando a politicagem entra dentro da igreja, o que é a politicagem? A politicagem é a forma não esclarecida da política dentro da igreja. Tá? Onde é escondida a verdade. Assim como nós, antes no mundo, né? Antes de conhecer a verdade, conhecer Cristo, nós vivíamos cegos, né? Através da verdade, quando nós conhecendo a palavra de Cristo, que é a palavra que nos libertou, né? Nós também temos que ter essa questão de estarmos cientes da questão das leis, né? Porque aí sim nós vamos se libertar, saber os nossos direitos. Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós temos que saber também dos nossos direitos, saber quem está nos representando. O povo de Deus, Júnior, os cristãos ficaram muitos anos fora desse conhecimento por conta de ignorância de líderes religiosos. Ao meu ver, quem quebrou esse tabu ainda mais foi o pastor Marco Feliciano. Tá? Não estou aqui, mas foi sim, a partir dele foi que os crentes começou a ter interesse sobre religião, sobre política, a se preocupar mais em entender mais as questões da política. A partir dele sim, não foi só ele, é verdade, não foi, mas por ele ser uma pessoa pública, né, no meio cristão, trouxe à tona muita coisa, por isso veio muita perseguição. O cenário político a gente vê que hoje está um pouco mais, está mudando. Difícil para eles aprontar, porque temos pessoas ficou melhor um pouco entre aspas, porque ainda é uma luta grande ainda, né? Mas nós vemos, quando o povo de Deus entrou, nós vimos o cenário mudar um pouco, mudou muita coisa. O povo de Deus abriu os olhos para isso. E quando nós abrimos os olhos, nós temos força. Nós vemos aí o que nós estamos interessante que algumas pessoas dizem, não, mas religião e política não tem nada a ver. Sim, mas no dia das eleições, o pastor vai lá e vota. Todo mundo tem que votar. O crente vai lá e tem que votar. O pastor paga imposto. Os crentes pagam imposto. Por que só de forma direta, literária, não pode se envolver? Tá errado. Se paga imposto, se é convocado para votar, não pode se envolver? Como assim? Todos nós somos envolvidos direto ou indiretamente. Então tire o imposto da gente, né? Não permita que a gente vote, que aí eles podem falar o que eles quiserem. Ficou bem claro para vocês? Será que vocês conseguiram entender a questão? Não foi um estudo sobre o assunto, foi apenas um diálogo, mas se vocês querem entender mais sobre isso, vai lá no canal que eu disse, tá? No Missão Atena, do pastor Aguinaldo, que eu recomendo. Aqui no nosso canal, que a gente gosta de tratar sempre esclarecimentos bíblicos, trazer algumas coisas que estão ali atual, né? E aí estamos vendo um período, estamos se aproximando, próximo ano aí já é político, né? E queremos abrir os olhos para vocês, pesquise, né? Não só escute o que nós estamos falando, porque nós estamos falando, a pesquisar sobre o assunto. Nós temos a liberdade de fazer e pesquisar. Mas estão querendo CCA, né, já, né? Estão querendo. Verdade, já. Vamos aproveitar. Já tem jornalista indo preso por expressar suas ideias. E isso aí, inconstitucionalmente. A lei não permite isso, mas... E essa proibição não vem da presidência, né? Vem do... Não, hoje é o Supremo, né? Não pode nem falar, porque senão pode... O Supremo. Temos liberdade de expressão, né? Entre aspas, hoje em dia a gente tá vendo a liberdade de expressão entre aspas, hoje em dia, né? Queira ou não queira, é desse jeito. Mas espero ter esclarecido um pouco, né, sobre o assunto. Pedir a vocês que pesquisem um pouco mais antes de votar no seu político. Veja quem ele é, veja o histórico dele. Não vá pela bandeira de partido A, partido B, não. Estude a pessoa. Veja também, quando você for a bandeira, qual bandeira. Não levante bandeira partidária, viu? Vá da pessoa, né? Veja o indivíduo, quem é esse indivíduo. Leia o estatuto, as leis. Veja quem é esse indivíduo, qual é a representatividade dele, o que ele representa, né? O que ele pode fazer pela sua classe,
no nosso caso, classe Meio cristã, religioso, né? meio Em religioso, geral. entendeu? Então é tudo isso. Pesquise, entendeu? Não tome decisões avulsas, nem venda seu voto, né? Tem muita coisa que acontece Sim, também, sim. e ele se aproveita disso também. Quando você vende seu voto, você vende sua liberdade, né? Porque você chega lá, o fulano de tal chega lá, ele oferece um milheiro de bloco, você vai, pega, volta no cara, aí na sua rua o esgoto tá em céu aberto. Não Vai tem- deixar de fazer porque você não- já vendeu. Aí você vai, como é que você vai chegar lá questionar? A Quando infraestrutura, você vende seu voto, você vende a sua liberdade. a infraestrutura lá no meu bairro não tem isso, você não tem Moral. moral para isso, porque você vendeu, é dele, você vendeu, entendeu? Então pesquise muito, veja qual as suas atitudes, veja o que é um vereador, o que é um prefeito, o que é um deputado, o que é um senador, Com a função de qual a cada função um deles, né? deles, o que é o Senado, o que é o presidente, Que né? eles representam. Que ele Né? representa. Tudo isso vai nos ajudar muito, né? Para poder mudar um pouco mais nosso país, né? E o mundo, né? Em geral. Nós somos brasileiros, então vamos ajudar, que o Brasil já tem uma fama de país corrupto, né? É. E não é só pela questão Essa do fama já acabou, né? e não é pela questão dos políticos em si, é questão do povo mesmo, o povo ser corrupto. Porque se você A vende, cultura. você vende o seu voto, você está sendo corrupto também. Corrupto. Tá corrompendo, você está pagando. Se corrompendo, Tá se corrompendo e corrompendo, ok? Mas espero que o canal Entre Irmãos tenha lhe ajudado. Se te ajudou, compartilhe esse vídeo. Nos siga nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram. No YouTube Entre Irmãos, no Instagram Entre Irmãos Canal, ok? E até a próxima, que Deus possa te abençoar, Que Deus abençoe a sua vida, sua família, que Deus abençoe o nosso país. te dê luz e sabedoria. Até a próxima, Deus querendo.